Um belo dia no TikTok eu postei uma gracinha questionando por que o cabelo de Rhaenyra Targaryen era tão seco na primeira temporada de House of the Dragon. Alguns comentários se ativeram ao fato de que a lace, a peruca caríssima usada na série, era difícil de manter bonita. Uma produção onde rios de dinheiro correm por cada episódio não tinha como cuidar bem de uma peruca. Outros foram mais preocupantes, justificando o aspecto horrendo do cabelo da personagem como fiel à época. Mas pelo que eu li em Fogo e Sangue, no ano 100 da conquista Targaryen de Westeros, existiam sim métodos de hidratar cabelos, pelo menos os cabelos das princesas. Mas então me disseram que essa época era a Idade Média do mundo real. Enquanto a explicação anterior sinaliza que estamos deixando o universo ficcional de lado e enveredando para a realidade, quebrando o pacto entre esse universo e a sua audiência para rebater qualquer crítica à nossa amada série, por mais besta que seja, a segunda afirmação não apenas sinaliza uma generalização errada sobre como as pessoas viviam na Idade Média da Europa, mas ainda procura fervorosamente aplicar essa suposta realidade a um universo ficcional. Mas é preciso deixar aqui uma coisa bem clara. Ainda que os períodos de anarquia e Guerra das Rosas sejam parte da inspiração para o universo de Gelo e Fogo de George Martin, as crônicas e Fogo e Sangue, por consequência suas adaptações em série de TV, não são relatos reais desses períodos, não chegando nem perto de ser, por exemplo, ficção histórica. E aqui eu quero trazer pra gente o debate, depois de toda essa introdução, que historicamente correto em fantasy, com o perdão do público, é uma enorme bobagem. Aliás, é mais do que isso, é uma falácia, é um engodo. Faz parte de um discurso que por décadas disseminou uma falsa interpretação sobre pedaços da história real e faz leitores, espectadores e jogadores procurarem pela validação de falhas e por coerências no lugar errado. E ainda, como argumento medievalista e especialista em Tolkien Tom Chip, a fantasia permite a liberdade de explorar questões e dilemas humanos em um contexto não engessado pelas restrições do mundo real. Em vez de buscar uma precisão histórica, narrativas fantásticas podem simplesmente buscar coerência interna. O mundo ficcional bem construído, ele não precisa usar o mundo real como muleta para funcionar. E como disse o próprio professor Tolkien, que podemos concordar ser até hoje uma das maiores autoridades em fantasia ocidental, se você construiu bem o seu pequeno mundo, sim, é verdade nesse mundo. Isso basta o artista ou a parte artística do artista. Dentro dele, o que relata ser verdadeiro está de acordo com as leis daquele mundo. Você, portanto, acredita enquanto está, de certa forma, ali dentro. George Martin, ao se inspirar na história da Inglaterra, ele fez escolhas. Ele pegou pedaços que lhe convinham e usou como base para construir o seu mundo secundário. Ele poderia facilmente ter escrito histórias inspiradas em momentos marcantes da Idade Média da Inglaterra, mas onde o patriarcado, por exemplo, não fosse um elemento forjador das sociedades. Mas ele escolheu seguir por esse modelo fácil e adicionar ali dragões, magia, zumbis perpetuamente gelados. Mas fazendo uma escolha ou outra, Martin não tem a menor obrigação de ser fiel aos costumes, línguas e minúcias da conquista normanda até as Guerras das Rosas. O Martin, aliás, sejamos sinceros, ele perdeu uma excelente oportunidade de pensar um medievo onde a existência de elementos sobrenaturais e mágicos afetasse toda a estrutura social e política como a conhecemos. Toda a violência, por exemplo, perpetrada contra os menos afortunados de Westeros, sejam eles os pobres no burgo de King's Landing ou as mulheres da nobreza subjugadas pelos maridos e servindo como vacas reprodutoras de bebês dragões, nada disso precisa e em muitos casos não é ancorado na Idade Média real, mas em uma visão cimentada pela propaganda dos iluminados pensadores do século XIX. E nas escolhas do autor. Além de quantidades absurdas de variados sabores de violência diária, o mito do historicamente correto ou do historicamente acurado serve de justificativa para empregar narrativas exclusivamente com pessoas brancas. O que, convenhamos, é apenas racismo. Racismo esse que se manifesta desde achar que não existiam pessoas das mais variadas origens convivendo nos mais variados períodos históricos. Infelizmente, blind casting
também não é a solução. Em algumas instâncias, esse blindcast serve apenas para colocar pessoas não brancas em papéis vilanescos ou mesmo descartáveis. Note aqui que não estamos falando em nenhum momento de ficção histórica, onde se ancorar na realidade é uma necessidade e onde colocar pessoas não brancas em narrativas que recriam momentos complexos e problemáticos da história em que pessoas pretas, por exemplo, eram mercadorias da colonização, pode gerar uma falsa sensação de que as coisas não foram tão ruins assim. Mas as coisas foram tão ruins assim, elas foram horríveis e não há cenas picantes suficientes que possam apagar isso. Sim, eu estou olhando para vocês, Bridgerton e Ana Bolena. E há ainda todo um subgênero que mescla ficção histórica com fantasia ou com o sobrenatural, como os romances de Philippa Gregory sobre o período das Guerras das Rosas com suas rainhas e princesas coloridas. Alguns títulos já foram até adaptados para a TV, no que eu carinhosamente apelidei de Universo Compartilhado das Princesas do Stars. Sim, um nome menor se faz necessário com urgência. Ou mesmo na recente The Serpent Queen, que coloca doses de magia e muitas liberdades criativas para adaptar o livro Catherine the Medici, Renaissance Queen of France, de Leone Frida. Note que neste segundo caso, o original não traz um toque de magia como nos romances da Philippa Gregory, e tampouco as músicas anacrônicas da adaptação do Stars. O desejo do historicamente correto esconde, por muitas vezes, um desejo de se perpetuar desequilíbrios de poder e a exclusão de grupos marginalizados. O desafio às normas históricas é essencial para se criar narrativas mais inclusivas e ricas. A pobreza de narrativas repetitivas no fantasy muitas vezes se deve a essa reprodução de valores exclusivistas. As histórias de hoje, seja qual for esse hoje, refletem questões e preocupações contemporâneas, adaptando-se às mudanças sociais e culturais. Ao insistir numa falácia da precisão histórica no fantasy, nós perdemos uma oportunidade enorme de explorar e debater questões atuais através de metáforas e alegorias fantasiosas. Em An Image of Africa, Raisins in Conrad's Heart of Darkness, Chinua Achebe discute como a ficção pode perpetuar estereótipos prejudiciais e a importância de reimaginar narrativas para desafiar esses padrões. Agora vamos supor, apenas pelo exercício da imaginação aqui, que o cabelo de Rhaenyra fosse House of the Dragon, uma narrativa de recriação precisa da anarquia, ele poderia estar perfeitamente hidratado. A Imperatriz Matilda, em quem a Rhaenyra parece ter sido inspirada, como princesa que era, tinha acesso aos últimos lançamentos em cosméticos, e ela tinha, certamente, uma rotina de cuidados que envolviam a umectação de suas madeixas. Os cabelos, no século XII da Inglaterra, por exemplo, eram penteados com pentes de marfim, ossos e madeira. As pessoas usavam shampoo e havia uma popular receita de vinagre e fibras para aliviar a coceira. Afora isso, a Idade Média na Europa durou aproximadamente 1000 anos, para mais ou para menos. Quem em sã consciência acredita que as pessoas passaram 1000 anos sem cuidar dos cabelos? Se você para pensar um pouco, isso não faz o menor sentido. Casamentos infantis é um outro mito perigosíssimo, que pode, de forma enviesada, justificar abuso de menores, uma vez que perpetua uma ideia muito errada sobre casamento na Idade Média, principalmente entre a população comum, entre o povo. A média de idade para casamentos entre o povo era de 20 anos, e casamentos de meninas de 12 anos na nobreza foram raros e não consumados de pronto. É mais historicamente correto escrever sobre casamentos infantis no presente, quando temos centenas de meninas de famílias pobres sendo vendidas em casamentos com homens adultos e mesmo idosos, como aponta o levantamento Ela Vai no Meu Barco, publicado por pesquisadores do Instituto Promundo em 2015 e que traz os resultados de um estudo feito nos estados do Maranhão e Pará. As pessoas na Idade Média elas não eram absolutamente burras, e houveram exemplos reais, como o de Margarida de Beaufort, a mãe de Henrique VII da Inglaterra, que jamais pôde ter outro filho por ter tido Henrique ainda criança, devido a complicações de seu corpo jovem demais para uma gestação e para um parto. Soma-se a tudo isso o fato de que, ainda que não exista no texto de Martin passagens que falem sobre os cuidados capilares da aristocracia de Westeros, há uma descrição de cabelos já arrumados com cachos sedosos e tranças belíssimas. Há ainda o uso de romances de cavalaria do medievo, as sagas nórdicas e da tradição celta, como no clássico Senhor dos Anéis, onde a história não está jamais ancorada na Idade Média, mas em um passado muito mais distante e um passado alternativo. Nem tudo que tem capa e espada necessariamente evoca uma Idade Média, e nem mesmo passado. Temos The Book of the New Sun, onde Gene Wolfe tem um protagonista que literalmente veste apenas uma capa e anda com uma espada, mas a história se passa há milhares de anos no futuro, em uma terra imaginária onde o sol já está morrendo.
Ou como em The Wheel of Time, onde a história também se passa num futuro muito longínquo e tem a tecnologia do século XVII apenas como referência muito básica, onde a moral e os costumes espelham muito mais a visão de mundo do autor, o Robert Jordan, nos anos 1990, do que qualquer época passada, ou mesmo qualquer época no futuro. Mundos imaginários, sejam eles baseados no presente, no passado ou mesmo no futuro, são livres para desafiar o direito divino dos reis e todas as outras convenções que se possa conceber, como nos ensinou o Saleguin. Assim, o cabelo seco de palha de Rhaenyra em House of the Dragon, se lembrarmos bem de toda a família Targaryen, não tem justificativa, inclusive no único lugar que deveria ter, o texto base escrito por George Martin, no Fogo e Sangue. E é apenas aí que se deve cobrar alguma precisão, ainda que como adaptação House of the Dragon não tenha a obrigação de ser exatamente um espelho, uma cópia, apenas uma cópia do livro Fire and Blood, até porque isso é uma outra falácia. Mas essa é uma discussão para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e deixa o seu comentário qual a trope de fantasia que se diz ancorada na Idade Média que mais te irrita e qual a que você mais gosta. Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal e depois eu volto com mais conteúdo. Até!